Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Walter Rezende, estou lotado na Escola Municipal Maria Júlia desde o ano de 2013. A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre fábulas, mas antes de iniciarmos o nosso conteúdo, eu tenho um recadinho para você que está aí na sua casa. Bom, é sobre o portal Palmas Homeschool e as atividades, lógico. Eu venho através da telinha solicitar para todos vocês que façam as atividades, os conteúdos que estão disponíveis para vocês na plataforma Palmas Homeschool, acessem, façam as leituras também e façam as avaliações online, que está disponível até o dia 26, neste próximo sábado. Eu conto com vocês para fazer esta atividade e podermos também, nós professores, acompanharmos vocês em cada uma dessas atividades, ok? Bom, e falando sobre o nosso assunto de hoje, que é o gênero textual fábula, nós vamos fazer algumas abordagens com relação à origem, por que esse gênero surgiu, de onde provavelmente ele é também. É um gênero muito legal de estudar. Vamos conhecer um pouco sobre ele? Então, sobre o gênero fábula, eu acredito que a maioria de vocês já devam ter lido ou escutado alguma história. Na última aula, nós lemos uma fábula muito curta e falamos sobre autobiografia, biografia, mas nesta aula nós ficaremos somente com a fábula. Para quem não sabe o que é fábula, a fábula elas são histórias, que envolvem animais, objetos, com características humanas e geralmente no final da história ela traz alguma moral para os seres humanos, sobre os comportamentos humanos, as ações humanas. Então, vamos lá, entender melhor o que é uma fábula. O gênero fábula tem a sua composição literária de personagens que são geralmente animais, forças da natureza ou objetos que apresentam características humanas, tais como a fala, os comportamentos. A fábula surgiu com o objetivo de transmitir aos humanos sabedoria de caráter moral. Por meio de diálogos entre bichos, há uma simbolização. Por exemplo, o leão representa a força, a raposa a astúcia, a formiga o trabalho. É uma narrativa de cunho muito didático. Então vejam bem agora o que eu vou explicar para vocês no quadro, tá? Sobre as características da fábula, vocês conhecerem melhor o que compõe a fábula, quais são as características dela. Vamos para o quadro? Então olha só, como está aqui no quadro, as características da fábula são as seguintes. Geralmente a fábula tem uma narrativa muito curta, Também os personagens, como já disse para vocês, são animais com comportamentos humanos. Pode ser oral e escrita também a fábula, então às vezes vocês vão ter escutado alguma história dos pais de vocês, tios, avós, geralmente também contam fábulas para as crianças. O meu avô, por exemplo, contava muita fábula para mim. Então ela pode ser oral ou escrita. Existem vários livros com fábulas e diversos tipos de fábula para que vocês possam ler. Ela é basicamente uma crítica aos comportamentos e valores humanos. Então ela sempre vem para criticar algum comportamento que não se enquadra direito aos nossos comportamentos, A questão do bem e do mal. Então aquilo que a gente não segue, a linha do bem, geralmente ela vem para poder nos mostrar o caminho que é mais correto seguirmos. Ela também, como eu já disse agora, apresenta uma lição de moral para essas nossas ações. E o tempo, geralmente, da fábula é indeterminado, ou seja, ela começa com era uma vez, ou em algum momento aconteceu, ela não tem um tempo indeterminado. Por quê? Porque não tem como você saber quando iniciou essa fábula. O narrador, ele sempre narra na terceira pessoa. Então, ele não narra na primeira pessoa, ele não está na história. Ele narra na terceira pessoa, ele é um narrador que só observa e conta algo, que aconteceu. Então, neste caso, a terceira pessoa. Eu vou explicar para vocês melhor agora. Vejam bem, tinha a raposa o seu covil bem fechado e estava lá dentro a gemer. Percebam que o verbo aqui no passado tinha, ele é conjugado na terceira pessoa, ela, tá?
terceira pessoa ela. Ele não está explícito na história, mas pelo verbo dá para sabermos que ele está conjugado na terceira pessoa ela, assim como também estava, também no passado, no pretérito, conjugado na terceira pessoa ela. Percebam que aqui ele também não está explícito, ele está implícito, né? Ou seja, ele não consta aqui na história o pronome ela, mas dá para percebermos através do verbo que está na terceira pessoa. Então, para vocês aí de casa compreenderem melhor, nós vamos fazer agora uma leitura de uma fábula. Então, vamos para a leitura agora no slide? Leiam comigo, acompanhem a história para vocês compreenderem melhor tudo isso que eu já passei no quadro e também expliquei para vocês aqui na câmera. A raposa e o leão é a fábula que vamos ler. Tinha a raposa o seu covil bem fechado e estava lá dentro a gemer, porque estava doente. Chegou à porta um leão e perguntou-lhe como estava e que a deixasse entrar, porque a queria lamber, que tinha virtude na língua e lambendo-a logo havia de sarar. Respondeu a raposa de dentro: não posso abrir, nem quero. Creio que a tua língua tem virtude, porém é tão má a vizinhança dos dentes que lhe tenho grande medo e, portanto, antes quero sofrer com o meu mal. Vejam só, esta fábula, como eu disse para vocês nas características, ela é muito curta, mas ela apresenta uma moral nessa história, né? Para sermos precavidos quando estamos em situação de sofrimento, que é o que acontece muito, né? Não é? Então, vamos para o slide entender. A fábula do leão e da raposa nos ensina a sermos precavidos, por mais que estejamos em situação de sofrimento. Bom, agora nós vamos compreender e entender o discurso direto e indireto. Você agora preste atenção na explicação que eu darei no quadro e vamos entender o que é cada um desses dois discursos, ok? Então vejam bem, discurso direto, presente na história, e também indireto, está presente na história. Então o narrador, além dele narrar em terceira pessoa, existem esses discursos que estão na fábula, tá? Então no discurso direto, por exemplo, aqui a frase não posso abrir e nem quero. O narrador, ele não fala pela personagem, quem fala diretamente é a personagem que está falando. Então, quando a personagem fala, é o discurso direto. Geralmente isso acontece, esse tipo de discurso, quando há o travessão. Então, o travessão indica que é a personagem que está falando. Então, se ela fala, é o discurso direto. Vejamos aqui, ó. Não posso abrir, nem quero. Vejam o travessão aqui, ó. Então, esse travessão indica que o discurso é direto. Já o discurso indireto é quando o narrador fala pela personagem. Então, o narrador não vai deixar a personagem falar. Ele vai falar por ela. Então, vejamos o exemplo aqui, ó. Chegou à porta um leão e perguntou-lhe como estava. Então, o narrador vai falar pelo leão, vai contar o que o leão disse. Então, ele vai utilizar as vozes do leão e contar a história. Então, neste caso, o discurso é indireto. Vejam que não tem travessão, não tem essa indicação do discurso direto. Mais uma vez, discurso direto, sempre tem o travessão. E o discurso indireto não tem esta pontuação e o narrador sempre fala pela personagem. Vamos lá para os slides compreender o que é cada um desses discursos. Discurso direto, não posso abrir, nem quero. Creio que a tua língua tem virtude, porém é tão má a vizinhança dos dentes que lhe tenho grande medo e, portanto, antes quero sofrer com o meu mal. Vejam que o travessão indica este discurso direto na fala da raposa. Já o discurso indireto. O discurso indireto tinha a raposa o seu covil bem fechado e estava lá dentro a gemer, porque estava doente. Chegou à porta um leão e perguntou-lhe como estava, e que a deixasse entrar, porque a queria lamber,
que tinha virtude na língua e lambendo-a, logo havia de sarar. Olha só, vejam aí. Neste caso, o narrador está falando no lugar do leão. Não é o leão que está falando diretamente na história. Se estivesse falando, teria outra versão. Portanto, este discurso é um discurso indireto. É o discurso em que eu conto a fala de alguém. Eu estou falando por alguém, ok? Agora que vocês estão craques no gênero fábula, eu tenho uma atividade para propor a você aí em casa. Só que é necessário que vocês estejam com os cadernos em mãos, lápis, caneta e borracha. Se não estiver, vá rapidinho lá no local, na mochila de vocês e peguem. Mas não corram, vá devagar, dá tempo, ok? Vamos lá então para o quadro. A atividade é a seguinte: vocês deverão copiar e responder no caderno estas questões que estão no quadro. Eu farei a leitura de cada questão, você acompanha e copie no caderno. E depois de responder, apresentem para os professores de vocês. Tudo bem? Vamos lá então. A primeira questão: por que o título da fábula é A Raposa e o Leão? Justifique. Então vocês vão entender, vão buscar dentro da história, da fábula, por que esse título é A Raposa e o Leão e vai justificar. Então, qual o porquê de ser esse título, A Raposa e o Leão? Tudo bem? Quais são as personagens da história? Então, quais são as personagens dentro da história? Qual o conflito ou complicação presente na fábula que nós lemos agora há pouco? Então, qual é o conflito? Qual foi o momento assim, de mais tensão dentro desta fábula? E 4, como ocorre o desfecho, ou seja, a conclusão da história, como é que acontece, como é que ela finaliza? E 5, você concorda com o ensinamento presente no texto, ou seja, aquela moral da história que eu expliquei para vocês? Você concorda ou não concorda? Se sim ou não, é para vocês comentarem o porquê da concordância ou discordância com relação à moral da história. Bom, e a nossa aula de hoje ficará por aqui, mas antes eu tenho um recadinho para você. É necessário que você acesse a plataforma Palmas Homeschool. Qual é o endereço da plataforma? www.educacau. Não tem acentuação, o tio, e não tem o C cedilha, tá bom? educacaupalmas.com.br. Acesse lá e vá no ícone Sala de Aula. Neste ícone você vai clicar na sua turma e responder as atividades para acompanharmos vocês. Volto a lembrar, somente até este sábado, dia 26, é o prazo para essa quinzena finalizar e vocês fazerem as atividades, ok? Façam lá, por favor. E sobre a próxima aula, nós teremos uma nova professora. É a professora Eunice, ela estará com vocês acompanhando o próximo bloco de atividades, o bloco de atividades número 7. Então, a professora Eunice estará aqui explicando e lecionando para vocês através da telinha e vocês acompanhem as atividades para que os professores de vocês possam acompanhar vocês também na elaboração destas atividades propostas lá na plataforma. Estudem, acompanhem as aulas, eu conto com vocês e estaremos de volta em breve. Um grande abraço, fiquem bem e até logo!